A paz do Senhor, meus amados irmãos, passando aqui para deixar mais uma meditação da palavra, porque assim o Senhor permitiu, e que esta palavra possa gerar em nós frutos que mostrem o verdadeiro arrependimento. Amém, meus irmãos? Que Deus possa falar no nosso coração, que não seja eu que fale, meu Deus, mas que seja o próprio Espírito Santo, assim como o Senhor falou comigo nesta manhã, falando ao coração dos meus irmãos. Amém. Deus seja louvado. Amém. E a palavra para a nossa meditação de hoje está em Ezequiel, no capítulo 18, dos versículos 30 ao 32, que diz assim a palavra de Deus: Portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações, diz o soberano Senhor. Arrependam-se e afastem-se de seus pecados, e não permitam que eles os derrubem. Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque morreu, ó Israel, ó povo de Israel. Não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e vivam. Amém. E Deus, essa palavra veio para o profeta Ezequiel para falar para o povo de Israel. E Deus está nos falando novamente hoje para nós, que nós precisamos pegar as nossas responsabilidades, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. E Deus vem falando comigo ao meu coração para falar sobre o preço do pecado, e esse seria o nosso tema. Mas Deus falou tão forte ao meu coração sobre a responsabilidade pessoal, a responsabilidade que nós precisamos ter sobre a nossa própria vida, que eu mudei o tema. O tema agora é a responsabilidade pessoal. E se nós entendermos que o que fazemos terá consequências positivas e negativas de acordo com aquilo que fazemos, nós vamos ter mais prudência, ter mais atenção, pensar mais antes de agir, de falar. E Deus, Ele aqui só está nos alertando, porque Ele não se alegra da morte nem do justo, que depois virou injusto, e nem do ímpio que não se converteu. Então, Deus aqui está nos falando que o justo continue na justiça e o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos, porque não adianta. O justo, as pessoas que fazem a justiça, como aqui fala Ezequiel, se formos lermos, que eu aconselho aos irmãos a ler o capítulo Ezequiel completo, porque se eu for ler aqui vai ficar muito longo o vídeo. Ele fala realmente sobre isso, sobre a responsabilidade pessoal. Eu não vou carregar o pecado do outro, eu não vou carregar o pecado dos meus pais, dos meus irmãos, de ninguém. Eu vou carregar somente os meus pecados, os meus atos, o que eu faço. Então, se eu tiver a consciência disso, eu não vou mais estar acusando o outro e nem responsabilizando o outro pelas responsabilidades que são minhas. No trabalho, em casa, seja onde for, as tarefas que são nossas responsabilidades para fazer, os nossos deveres a serem feitos como cidadãos, como pessoas, como comunidade, como filhos, como pais, como irmãos. Nós temos que respeitar princípios, nós temos que buscar ter atenção, e assim vamos pecar menos, porque todos nós somos pecadores. Mas o que Deus não se agrada é do pecado que continua sendo valorizado, né? Sendo o pecado é algo banal, a gente pode fazer tudo o que a gente quer fazer. Disso Deus não se agrada. Deus não se agrada que nós continuemos praticando o que é mal, porque todos nós sabemos, e se formos pesquisar, vai vir os significados do que é pecado. O pecado é tudo aquilo que agrada ao que é correto, ou que agride ao que é correto. Pecado é tudo aquilo que é ruim. Pecado não se pode ser normalizado. Amém, meus irmãos? Vou tentar falar calma para que o Espírito Santo de Deus fale através de mim, não eu com as minhas próprias ações, com as minhas próprias palavras, Senhor. Porque falar sobre o pecado é algo tão pesado, porque
foi por causa do pecado que Jesus teve que se sacrificar por nós, e nós não podemos normalizá-lo de jeito nenhum. Então nós precisamos pregar que Jesus, ele veio para nos curar deste mal, desta doença que é o pecado. Eu vou ler o versículo que está em Romanos, capítulo 6, 23, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em Romanos 14, 12 diz assim: assim cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo que nunca fazer o irmão tropeçar e pecar. E em João 3,16 diz assim, 3,16, 17. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. E todos nós, meus irmãos, precisamos ter essa vigilância. Deus está aqui hoje nos alertando. Assim como Adão e Eva, quando eles cometeram o pecado, que foi através deles que o pecado entrou na humanidade, eles começaram a se culpar, um culpando o outro e culpando a serpente, e foram todos eles ficaram todos eles sem assumir a culpa. E nós precisamos ser responsáveis pelas nossas ações. E assim iremos errar menos, como eu já disse. Amém? E Deus colocou esta palavra no meu coração, que é uma palavra de alerta para mim, para a igreja e para todos nós. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor, que nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, que nós possamos nos arrepender de estar julgando o outro, de estar maltratando o outro por causa das nossas próprias iniquidades, porque às vezes acusamos o outro daquilo que erramos e fazemos, e que nós possamos buscar, assim como Deus fala para Ezequiel no final, e eu vou repetir: arrependam-se e afastem de seus pecados e não permitam que eles os derrubem. Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que morrer ao povo de Israel? Não é meu desejo que morram, diz o soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Glória a Deus, louvado, exaltado, engrandecido seja o santo nome de Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Amém.